Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começo por desejar a todos os telespectadores as boas-vindas nesse programa que concerne a Igreja Quimbanguista em Angola. Refiro-me a isso porque a sabedoria africana nos ensina: em sua casa venham visitantes, mas não saiam visitantes. E vós todos neste momento sois nossos visitantes. A Igreja Quimbanguista é uma igreja hospitaleira, uma igreja viva e uma igreja de salvação. Salvar o homem no seu todo, corpo e alma. E é nessa razão que eu, em nome da Igreja Quimbanguista em Angola, desejo as boas-vindas para esse glorioso e salavrético programa da Igreja. Em segundo lugar, eu tomo a liberdade de me apresentar. Eu sou o Reverendo Eduardo Antônio Amélia, vulgarmente conhecido por Reverendo Amélia. Sou quimbanguista desde 1974, cristão convicto do catolicismo, mas em 74 a mão do Senhor tocou-me e eis que me tornei um quimbanguista convicto. Hoje desempenho as funções de representante legal da Igreja Quimbanguista em Angola, no exercício das minhas funções de presidente do órgão máximo colegial da Igreja Quimbanguista em Angola, normalmente conhecido por Colégio Nacional de Representantes Legais. E para dar continuidade, porque na casa do Senhor devemos se apresentar alegres, eu começaria com as palavras de ordem, os slogans, a vivacidade da Igreja Quimbanguista. E nós em Angola dizemos o seguinte: Angola vi, Angola vi, Angola vi, viva, viva, viva a origem de todas as línguas e nações. O que é que significa isto? Angola, a origem de todas as raças e línguas. Angola, que normalmente é conhecida como a trincheira firme da Revolução em África, mas como é do conhecimento geral, não há uma ação material que não seja precedida do efeito espiritual. Angola, antes da independência política, o que ocorreu primeiro foi a independência espiritual. E eu queria aqui enfatizar esse facto. O reconhecimento do quimbanguismo ocorreu a 18 de novembro de 1974. Um ano antes da proclamação da independência política. Então é daí também Angola é o berço da humanidade. Mbanza Congo, o berço da raça humana, o berço da unidade. É aí de onde provém raças e línguas. Nós estamos a caminho. O mundo começa a proclamar que Mbanza Congo é o patrimônio mundial. Eu não vou aprofundar, mas só quero repetir: Mbanza Congo é o patrimônio mundial. Quero com isto dizer de que a África, concretamente Angola, de onde tudo partiu, de onde tudo começou, e o futuro vai nos dizer a verdade. Em continuação, queria fazer um breve historial sobre Angola, concretamente a Igreja Quimbanguista. Muito cedo, quando desenrolaram-se os acontecimentos do 6 de abril de 1921,
como é de conhecimento geral, não existia fronteiras fictícias que atualmente existem. Os povos movimentavam-se na região Congo, no Congo Brazzaville, no Congo Angola e no Congo Kinshasa. Então, nas primeiras horas que Papá Simão Quimbão proclama ao mundo de que a África seria libertada, e de que o africano tornaria-se branco e que o branco se tornaria negro, os povos à margem da fronteira entre Soio, Noki, Mbanza e Congo também se fizeram presentes em Kamba. E a notícia chegou logo nas primeiras horas ao nosso lado, que hoje é chamado Angola. Os angolanos estavam presentes em Kamba, presenciaram Papá Simão Quimbão realizando prodígios, ressuscitando mortos, fazendo andar paralíticos, rendendo vista aos cegos, abençoando e retirando os maus espíritos. E foi daí que Angola foi um privilégio. E assim que, com o decorrer dos anos, os angolanos tomaram a responsabilidade de implantar esta igreja em Angola. Partimos ao longo da história o Angelino Roberto, que não interessa aqui dizer, mas todos que têm conhecimento conhecem quem foi Angelino Roberto. Depois veio a segunda leva de homens, como o reverendo Mapassa, o senhor Simão Toko, foi quimbanguista na República do Zaire, hoje atual Congo, e que enviado para Angola para implantar o quimbanguismo, aí criou um pequeno desvio, esqueceu-se da origem. Mas não paramos por aí. Em 63, Sua Eminência, o chefe espiritual, envia um grupo de homens que encabeçava os reverendos Antônio Francisco Lucombo, reverendo Anani, reverendo Alexandre Nkosi, reverendo Antônio Teca, reverendo tantos outros que aqui a memória não me ocorre. Mal entraram por uma queda do Zombo, presos nas mármores da pilha do IGS, foram terminar 15 anos na Baía dos Tigres. E como tudo que tem princípio tem fim, em 1974, foram libertados. Chegados a Luanda, entabularam encontros com as autoridades coloniais, o que veio culminar a 18 de novembro o reconhecimento da Igreja Quimbanguista. E hoje esse quimbanguismo, ontem movimento, hoje igreja, oficialmente reconhecido em Angola pela então Junta Governativa Portuguesa, e ainda modificado esse decreto pelo governo da República de Angola. Hoje a Igreja Quimbanguista é uma realidade. A Igreja Quimbanguista é um caminho. A Igreja Quimbanguista é essa que está implantada de caminho ao poder. É esse o breve historial. Que em Angola a Igreja Quimbanguista está representada por um colégio de representantes legais, que integra o presidente do colégio, os representantes legais primeiros e segundos suplentes, presidentes inspetores e inspetores nacionais, secretário nacional e secretário nacional adjunto. Nas províncias é representado pelos representantes provinciais da Igreja Quimbanguista. A Igreja está organizada. Ela é um corpo único, que ao longo
dos 30 e tal anos, 40 anos agora, estamos a caminho dos 40 anos, a 18 de novembro será uma realidade. Já construímos hospitais, centros médicos, centros sociais, centros de educação profissional, sedes administrativas, residências oficiais, templos. E a jornada, a caminhada não para por aí. Hoje o nosso horizonte está na construção da Universidade Simão Kimbangu. Universidade que constará com várias faculdades. A Faculdade de Teologia, a Faculdade de Agricultura, Agrônoma, a Faculdade das Ciências, a Faculdade de História, a Faculdade de Economia, a Faculdade da Comunicação Social e tantos outros. E como se não bastasse, o próximo passo que nós temos é a criação da rádio e da televisão. Como sabemos, a mídia joga um grande papel. Mas em tudo isso que eu frisei, nós temos como denominador comum apostar no homem, porque tudo isso se tornará realidade se a gente apostar na formação do homem. O homem é o ponto de partida e o ponto de chegada. E nós temos que formar o homem, as nossas crianças, os nossos jovens, os mais velhos, porque finalmente só seremos grande igreja se nós optarmos por uma organização. E é isso que a Igreja Kimbanguista é na República de Angola. A estrutura social da Igreja Kimbanguista é um corpo formado por 11 representantes legais, presidente inspetor, secretário nacional. E em seguida, eu gostaria de falar sobre as atividades da Igreja Kimbanguista em Angola. Como é de conhecimento geral, nosso primordial é a salvação do homem. Salvar o homem no corpo e na alma. E é assim que a Igreja Kimbanguista, seguido a esse princípio de salvar o homem, o segundo princípio é de revelar as coisas ocultas ao mundo inteiro. Revelar os mistérios de Deus. Porque muita coisa ainda não foi revelada. Muito mais que ainda não foi revelado do que está revelado. Por isso, a Igreja Kimbanguista, como Papá Simão Kimbangu, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a ele cabe esta digna missão. Esta igreja cabe a essa digna missão de revelar o que o mundo não sabe, o que o mundo não conhece, o que o mundo espera. Então, as atividades da Igreja Kimbanguista se substanciam no domínio eclesiástico. Nós temos as escolas de formação pastoral, a escola da formação feminina, a escola da formação acadêmica. Porque finalmente salvar o homem na sua alma é educá-lo através da palavra de Deus, através do Evangelho, da revelação das coisas ocultas, da revelação da espiritualidade, o que o Espírito nos reserva e qual é a vontade do Espírito e como é que devemos nos submeter à vontade do Espírito Santo. Não a nossa, mas a do Espírito Santo, a do eterno Deus. No domínio socioeconômico, como de conhecimento geral, nós somos parceiros privilegiados do governo. E a nossa missão é a salvação do homem no seu todo. Vamos implementar escolas primárias, escolas de ensino secundário, a universidade, os centros médicos, os centros hospitalares, as policlínicas. E temos em Angola templos, igrejas, hangares, residências oficiais. Isso no domínio socioeconômico. É isso que nós temos. Também não esquecemos a pesca.
porque Angola tem um grande oceano. E por que não a pesca? Temos cooperativa de pesca no Nzeto, cooperativa de pesca no Soio, cooperativa de pesca no Namíbia. Porque afinal, o homem é o ponto em que ele deve merecer todas as atenções, porque a vida não é só feita de espírito, mas também de corpo. Por isso, alimentar o corpo faz parte da fortificação do espírito. Assim sendo, o social joga um grande papel. E é assim que eu aproveito lançar um apelo aos nossos digníssimos governantes da Angola. A Igreja Quimbanguista está de mãos abertas e nós contamos com a parceria dos nossos governantes a todos os níveis. A todos os níveis, a nível nacional, a nível provincial, a nível municipal. E eu enfatizo aqui, podem contar com a Igreja Quimbanguista. Porque esse governo que nós foi predito por Papa Simão Kimbangu, que o amanhã será diferente. Os nossos governantes serão os próprios filhos desta terra. E aí estamos, prontos para andar de mãos juntas, Igreja, Estado, Estado e Igreja, para desenvolver esse Estado, esta Igreja e concretamente a África em geral. Já enfatizei as realizações da Igreja Quimbanguista. E então, o que é que se nos reserva no futuro? O futuro da Igreja Quimbanguista, como é de conhecimento geral, hoje a Igreja Quimbanguista não tem mãe vaca na Europa, ou na América, ou na Ásia. Nós evitamos andar ou dançar com pano emprestado. Então a prioridade é formarmos o homem. O homem de hoje, o homem do amanhã. Eu repito, a Igreja Quimbanguista prima pela formação do homem de hoje e do amanhã. Porque o amanhã é um amanhã de desafios. E esses desafios exigem conhecimento, exigem sabedoria, exigem capacidade, exigem espírito de entrega. E assim que as universidades de Papa Simão Kimbangu em Angola, de Cabindo Cunene, serão uma realidade. De Cabindo Cunene serão a palavra viva. As universidades, a rádio e a televisão quimbanguista. Nós estamos a envidar esforços no sentido de termos a nossa rádio, a nossa televisão. E assim que, não muito longe, nós já solicitamos as autorizações no Ministério da Comunicação Social. E logo que tenhamos a luz verde, irá para o ar as ondas da rádio quimbanguista, vulgarmente conhecido Ratelki. E para terminar, eu lanço veemente apelo a todo filho que se chama quimbanguista. E não só, que todos nós, de mãos dadas, erguemos-nos, unidos, juntos, porque finalmente a união faz a força. Repito, todo quimbanguista, todo aquele que se preze que é verdadeiro quimbanguista, o momento é esse, de abrir uma nova página que se abriu. E essa página exige unidade de pensamento, unidade de ação, unidade de trabalho, substanciado na trilogia quimbanguista. Amor a Deus, amor ao próximo, obediência à vontade do eterno Deus e realização de um trabalho digno. E como não podia deixar de ser, assim termino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Angola vi, Angola vi, Angola vi, viva, viva, viva a origem de todas as raças e línguas. Obrigado.